Sabe quando a gente concorda com alguma coisa e logo depois fica se perguntando, ué, por que eu disse sim para isso? Pois é, todo mundo já passou por uma situação assim. O psicólogo Robert Cialdini passou a vida inteira tentando entender o que existe por trás do nosso sim. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nesses gatilhos psicológicos que nos levam a concordar com as coisas. Vamos juntos descobrir quais são essas armas da persuasão? Para a gente começar a entender, olha só essa história real que parece até piada. Uma joalheria não conseguia de jeito nenhum vender umas joias de turquesa. A dona, já sem saber o que fazer, deixou um bilhete para a vendedora. Corta o preço de tudo pela metade. Só que a vendedora leu errado e dobrou o preço. O inacreditável aconteceu. Em poucos dias, tudo foi vendido. Peraí, como assim? É o contrário de tudo que a gente espera, né? O que diabos aconteceu ali? Pois é, essa é a grande questão. O que foi que mudou na cabeça das pessoas para que aquelas joias, de repente, parecessem tão irresistíveis justamente por estarem mais caras? A resposta para isso é fascinante, porque ela revela um atalho mental que todos nós usamos o tempo todo, na maioria das vezes sem nem perceber. Para desvendar esse mistério, a gente vai passar por alguns pontos-chave. Primeiro, vamos entender o que é o tal do atalho clique-zoom. Depois, vamos ver algumas regras poderosas como a da reciprocidade, da coerência e da escassez. E, no final, o mais importante, como a gente aprende a dizer não. Vamos nessa? Bom, tudo começa com o jeito que o nosso cérebro funciona. Pensa só, a gente é bombardeado por milhares de decisões todos os dias. Para não dar um curto-circuito, o cérebro cria atalhos, um tipo de piloto automático. E o Cialdini deu um nome ótimo para esse mecanismo, clique-zoom. Ok. O nome técnico é padrões fixos de ação, mas a melhor forma de pensar nisso é como uma fita cassete antiga. Existe um gatilho, que é o clique, é o botão de play, e assim que ele é apertado, uma fita de comportamentos começa a rodar no automático. Esse é o zoom. No caso das joias, o gatilho preço alto deu o clique e a fita caro é igual a bom começou a tocar sem ninguém nem pensar a respeito. É isso. Clique, o gatilho, zoom, a reação. Na maioria das vezes, esses atalhos são ótimos, ajudam a gente a economizar uma energia mental danada. O problema é que tem gente que aprende quais são os botões certos para apertar, e aí podem nos levar a decisões que, se a gente parasse 5 minutinhos para pensar, nunca tomaria. E olha, isso não é coisa só de gente não. Dá uma olhada no que acontece com a mamãe peru. O instinto materno dela é totalmente ativado por um único som, o piu-piu dos filhotes. Esse é o clique. O zoom é cuidar do filhote. Esse gatilho é tão forte, mas tão forte, que ela ignora todo o resto. Ela pode até cuidar de uma doninha empalhada, que é a sua inimiga mortal, se o bicho de pelúcia tiver um gravadorzinho fazendo piu-piu. É um exemplo bem extremo, mas a verdade é que os nossos atalhos mentais podem ser tão automáticos quanto. Isso nos leva direto para a primeira grande arma de persuasão, a reciprocidade. Essa é uma regra social que está no nosso sangue, em todas as culturas. Se alguém faz algo por nós, a gente sente uma obrigação quase incontrolável de retribuir o favor. É aquela sensação de ficar devendo uma. Tem um experimento clássico que mostra isso perfeitamente. Um pesquisador chamado Joe deu uma Coca-Cola de presente para metade das pessoas no estudo. Para a outra metade, não deu nada. Um tempo depois, ele chegou em todo mundo e pediu para comprarem umas rifas que ele estava vendendo. O resultado mostra o poder de um gesto simples e inesperado. O resultado foi gritante. Quem ganhou a Coca-Cola comprou o dobro de rifas de quem não ganhou nada. E o mais doido é que o valor das rifas era muito maior que o da Coca-Cola. A dívida que a gente sente não é financeira, é psicológica e ela é muito, mas muito mais poderosa. E essa força pode ser tão poderosa que funciona até em situações de vida ou morte. Numa história da Primeira Guerra, um soldado prestes a ser capturado oferece seu único pedaço de pão ao soldado inimigo. O gesto ativou a regra da reciprocidade com tanta força que o soldado alemão simplesmente não conseguiu cumprir a ordem que tinha. Ele deu as costas e foi embora. A próxima arma de persuasão não vem de um favor, mas de algo que a gente mesmo faz, as nossas palavras. É o poder da coerência. A gente tem um desejo quase obsessivo de ser e parecer coerente com o que já disse ou fez no passado. É um atalho útil, claro, mas que também pode virar uma bela de uma armadilha. Olha esse experimento numa praia. Um pesquisador deixa o rádio na toalha e sai. Aí vem um ator, finge que é ladrão e pega o rádio. Sem que ninguém tenha se comprometido com nada, só 4 em 20 pessoas fazem alguma coisa. Mas, se antes de sair o dono do rádio faz uma pergunta simples para o vizinho de toalha, pode ficar de olho nas minhas coisas? Tudo muda. 19 em cada 20 pessoas se transformam em verdadeiros seguranças, correndo atrás do ladrão.
A necessidade de ser coerente com a palavra dada muda completamente o comportamento. E é claro que o marketing sabe usar isso muito bem. Pensa nas fabricantes de brinquedos. Elas fazem uma propaganda massiva de um brinquedo antes do Natal. Os pais prometem dar o brinquedo para o filho, só que as lojas não têm estoque suficiente. Para não deixar a criança sem nada, os pais compram outras coisas. Mas aí em janeiro, quando o tal brinquedo volta para as prateleiras, eles se sentem na obrigação de voltar e comprar para cumprir a promessa que fizeram lá atrás. A terceira arma mexe com o medo que todo mundo tem. O medo de perder uma oportunidade. É o princípio da escassez. A lógica é bem simples. Tudo parece mais valioso quando a gente acha que vai acabar. Aqueles anúncios de "é só hoje", "vagas limitadas", "últimas unidades", são gatilhos poderosos porque ativam o nosso medo de ficar de fora. Um caso real que aconteceu em Miami ilustra isso de forma perfeita. Uma lei proibiu a venda de detergentes com fosfato. A reação das pessoas foi imediata. Começaram a contrabandear o produto de outras cidades. Mas o mais curioso foi outra coisa. Nas pesquisas, as pessoas de Miami começaram a dizer que aquele detergente proibido era muito melhor, limpava mais, era mais suave. A escassez não só aumentou o desejo, como mudou a percepção da qualidade. O que é raro simplesmente parece melhor. Ok, a gente já viu como esses atalhos mentais podem nos colocar em algumas ciladas. Mas a boa notícia é que não estamos indefesos. Cialdini também ensina a gente a reconhecer essas táticas e a resistir. E o objetivo não é virar uma pessoa desconfiada de tudo, mas sim saber identificar quando essas armas estão sendo usadas contra a gente. A primeira defesa é quase física. Sabe quando alguém faz um favor e logo em seguida vem com um pedido enorme? E dá aquele aperto na boca do estômago? Esse é o nosso corpo avisando: olha, isso não é um favor, é uma armadilha. O primeiro passo é aprender a ouvir e a confiar nesse sinal, é o nosso alarme interno tocando. A segunda defesa é mais racional e é ótima contra a armadilha da coerência. Quando a gente percebe que está prestes a fazer algo só para manter a palavra, vale a pena parar e se fazer uma pergunta. Sabendo de tudo que sei agora, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria feito aquela primeira escolha? A resposta que vem do fundo do coração, antes da gente começar a se justificar, costuma ser a mais verdadeira. E a gente termina com uma reflexão. Conhecer essas armas da persuasão é quase como ganhar um óculos novo, que mostra coisas que sempre estiveram ali, bem na nossa frente, mas que a gente não enxergava direito. A pergunta que fica é: com esse conhecimento, quantas vezes por dia vai ser possível perceber essas táticas em ação? Seja num e-mail, numa propaganda, numa negociação, vale a pena ficar de olho. Fica aí a reflexão.